Fala, fala, minha galerinha. Tudo bom com vocês? Estou retornando aqui para falarmos aí da videoaula. Essa videoaula de hoje será de outro formato, tá? Esse formato aí que nós faremos por aqui, pelo PC mesmo, tá? Então, é uma aula que hoje será diferenciada como foi a anterior, né? Então, a aula aí que hoje nós continuaremos falando ainda sobre célula, a nossa célula. Só que dessa vez não mais a procariótica, como as bactérias que não tinham aquela membrana que envolvia o núcleo. Agora sim, uma célula eucariótica, certo? Então vamos ficar ligados aí, porque aqui é um pouco mais complicado, porque a gente precisa entender também as estruturas que estão lá dentro, tá? As estruturas que estão lá dentro são chamadas de organelas. E essas organelas aí é como se fossem nossos órgãos, tá? Cada um vai ter uma função lá para estar auxiliando a célula como um todo a sobreviver, né? E ao organismo se for um indivíduo multicelular. Beleza, galerinha? Então, atentos aí. Lembrando que esse slide eu já postei para vocês. E essa aula vai estar disponível na semana que vem, no caso aí, dia 20, se eu não me engano. Beleza? Mas vamos a ela. Então, nós temos a célula eucariótica, né? Já falamos da pró, então é o mesmo slide aí. Então, é uma célula mais complexa que ela vai ter justamente a membrana envolvendo esse material genético chamada, que membrana é essa? Chamada carioteca. Então, aqui nessa tela de vocês, que vocês estão observando aí, eu vou ter dois tipos celulares, tá? Então, eu tenho aqui uma célula animal e uma célula vegetal. Tá, professor? Como é que eu vou saber o que é uma célula animal e uma célula vegetal? Beleza, eu vou ajudar vocês nisso aí. Vocês ficarem bem espertos, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa verificar. A célula animal, ela tem um aspecto mais arredondado, tá? Uma vegetal mais quadrado. Dá para todo mundo notar isso aí, né? Perfeito? Então se ligue. Nessa célula aqui vegetal, não tem nada a ver com verde com cor, tá? Então, é arredondado, quadrangular. Aqui vocês vão ver essa estrutura chamada de vacúolo. Vacúolo é uma estrutura que vai armazenar água, que aqui em animal não tem, certo? Essa célula vegetal também tem uma estrutura externa à membrana plasmática chamada de parede celular, que célula animal também não tem. E, por fim, essas estruturas aqui, chamada de cloroplasto, que vai ter um pigmento que vocês já estudaram, já sabe aí, acredito eu lá do Kids, chamado de clorofila. Então, clorofila é o pigmento que vai dar a coloração verde, tá? Principalmente as folhas, para obter energia do sol e assim realizar fotossíntese, tá? E a função da fotossíntese é produzir um alimento chamado de glicose. Então, essa célula aqui produz, a célula vegetal produz a glicose através da fotossíntese e as outras células, como o animal, por exemplo, vai consumir essa glicose. Então, nós somos consumidores dentro da cadeia alimentar, tá? E aqui dentro dessas células, a gente vê uma porção de coisas, né? Um bocado de coisinhas aqui que posteriormente, se a gente tiver, a gente vai fazer aquela célulazinha de bolo, né? De alimentar para a gente comer lá, né? Para tentar entender melhor, tá? Então a gente consegue, claro que algumas coisas aqui eu não vou passar para vocês não, tá? Então a gente vê o núcleo, que a gente já falou, nas duas tem, retículo endoplasmático rugoso, o endo, professor, pelo amor de Deus, que nome difícil é esse? Gente, é esse nome aí que tem que ser, tá? Não, o outro é pior. Nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, nós temos a membrana plasmática, já falando sobre ela, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria e ribossomos. Então, na célula vegetal, a gente vai ter também essas estruturas, mais vacúolo e cloroplasto. Beleza? Então, a gente consegue diferenciar aí. A gente vai passar para uma outra tela, eu vou colocar para vocês aqui, para a gente tentar entender melhor o que seria
Deixa eu ver aqui. Planeta da bio. Bom, então aqui está na tela de vocês aí aqui uma célula animal, tá vendo? Uma célula vegetal. Então, quando eu clicar em cada estrutura dessa aqui, ele vai dar a função dela, tá? Então, esse site aqui, vocês podem acessar, ele é gratuito, chamado de Planeta Bio. Então, tá aqui, ó, o link dele. Vocês vão lá em citologia, aqui, ó, a primeira página, vocês vão aqui, ó, citologia, tá vendo? Tem membrana plasmática, tem citoplasma, então vocês podem aí estar estudando tranquilamente. Eu gosto desse site porque ele é interativo, tá? Então, aqui eu vou clicar, por exemplo, aqui, retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Retículo endoplasmático rugoso. Olha o outro nome feio pra caramba, né? Ergastoplasma. Esse não vai não. Por que ele é rugoso? Porque ele tem essas pintinhas aqui, ó, nele, presas na membrana dele. Essas pintinhas são chamadas de ribossomos. E aí, esse retículo endoplasmático terá a função, ó, de sintetizar proteínas. Tá, professor, o que quer dizer sintetizar? Gente, o termo sintetizar quer dizer produzir, fabricar. Então, ela vai produzir proteína, beleza? Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteínas, beleza? Vamos lá continuar. Aqui eu já tenho o retículo endoplasmático liso. A gente nota que aqui ó, não tem aquelas bolinhas, né? As bolinhas são os ribossomos, tá? E aí a função dele é produzir lipídio. Um colesterol, por exemplo, é um tipo de lipídio, tá? É uma gordura, produzir gordura. Então ele vai produzir lá no retículo endoplasmático liso, certo? Aqui eu vou ter uma estrutura com essas bolinhas aqui, chamado de complexo de Golgi. Tá, a célula produz proteína, produz lipídio, mas eu preciso armazenar em algum local, né? Como se fosse um armazém, não é isso? E aí, o complexo de Golgi vai ter a função justamente de armazenar essas substâncias. Então, a principal função dela. Tá? Depois a gente vê outras aí. Aqui eu tenho o pulmão da célula, chamado de mitocôndrias. As mitocôndrias têm a função de respiração celular. Então, na célula lá, a função de respiração vai ser dada às mitocôndrias. Tá? E aqui uma estruturazinha chamada de lisossomos. Ó, nesse tempo de quarentena, lisosomos. Todos nós, todo mundo liso. Então, os lisossomos aí terá a função de digerir como se fosse lá nosso sistema digestório. Então, a célula produz, ela armazena, depois ela tem que digerir essas substâncias, beleza? Então, aqui a gente viu em célula animal. Em célula vegetal, também nós teremos todas essas estruturas, certo? Além, a gente vai ter aqui, ó, cloroplasto, certo? Que não tem em célula animal, a gente vai ver isso em vegetal. E aí a função dele é fotossíntese, certo? Então, a função dele é realizar fotossíntese. E essa estrutura grandona aqui, chamado de vacúolo. Então, armazena água. Beleza? Então, a gente consegue identificar a função deles. Então, aqui você tem aqui as organelas, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá vendo? Retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Você tem a animação, vocês conseguem identificar. Então, produção de proteína e aqui armazena, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, a animaçãozinha legal, ó. Então, produziu, e aí continua, ó. Ele vai armazenar no complexo de Golgi, tá vendo? Então, depois vai para os lisossomos para ser digerido. Então, depois liberado, tá? Para outras partes, tá? Então, aqui os lisossomos, ó, função de digerir, ó. Ele vai digerir. Então, ó, ele capturando aqui, aquela primeira célulazinha, ó, capturando o bracinho, ó, absorvendo, tá vendo? E aí, ó, a gente continua, e aqui, ó, ele vai digerir substâncias, tá? Então, a gente tem aqui, aqui são os cloroplastos, que tem função de fotossíntese. E aqui, então, é um site bem legal, que vocês podem estar acessando ele, beleza? Gente,
Aqui fica a nossa aula aí de célula procariótica, perdão, de célula eucariótica, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante dela. Estudem bastante, porque ele é um pouco complexo, tá? E aí, lá no Tira Dúvida, anotem todas essas dúvidas para nós estar tirando todas elas lá na sexta-feira. Beleza, galera? Fica com Deus, continue se protegendo e até a próxima aula. Abraços!